A paz do Senhor, amados irmãos, estamos uma vez mais com todos, podendo transmitir a palavra do Senhor nosso Deus. E esse vídeo que eu vou estar fazendo agora será dividido em 3 partes, que vai ser a lição da nossa Escola Bíblica Dominical de amanhã. É a lição número 12, que diz Jesus, o homem perfeito. Vou estar dividindo os tópicos em média 15 minutos cada, tá bom? Então você está ouvindo esse primeiro vídeo, terá o segundo e o terceiro sucessivamente. A nossa lição 12, ela tem como o nosso texto áureo, que nós dizemos que é o texto de ouro da Bíblia, escrito assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, em graça, para com Deus e os homens. Está registrado esta verdade em Lucas capítulo 2, versículo 52. A nossa verdade prática está escrita assim: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. A nossa lição bíblica em classe, para você que vai estar acompanhando, está em Lucas capítulo 2, versículos 40 a 52. Como nós estamos no vídeo, para não tomarmos muito tempo, nós vamos ler somente, repetindo o nosso texto áureo, que diz assim, no versículo 40, o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça, e a graça de Deus estava sobre ele. No 52 diz, que é o final desta leitura, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e em graça para com Deus e com os homens. Nós temos como objetivo geral dessa lição clarificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós, ou seja, Jesus é divino e veio também na forma humana. Como nós dizemos, Jesus ele é 100% Deus e 100% homem. Nós estaremos em cada objetivo da lição, no primeiro expor a divindade de Jesus, explicar a humanidade de Jesus e assinalar a perfeição de Jesus. Entremos na nossa introdução, que diz assim, amados. Se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como o Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus como o ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Nós vamos ressaltar que Jesus Cristo, como Deus, ele existe eternamente. Jesus, como Deus, ele existe além do nosso pensamento, além do nosso entendimento. Porém, vindo o tempo determinado por Deus, como escreve Paulo aos Gálatas, Deus envia Jesus Cristo, nascido de mulher, cumprindo a lei. Então, é este Jesus que vai ser encarnado no ventre de Maria, que é o Filho de Deus. É nele que nós temos que depositar, segundo a lição, a nossa fé, a nossa esperança, porque ele, Cristo, é o único ser humano perfeito. Nenhum de nós somos perfeitos, não, mas Jesus sim. Em Jesus nós temos toda a perfeição. E Jesus é para nós, então, o nosso exemplo, o exemplo que nós devemos seguir, que nós devemos almejar, que nós devemos alcançar. Embora tenhamos vários homens maravilhosos, pessoas maravilhosas que nós podemos observar o seu dia a dia, mas a nossa esperança e a nossa razão de fé deve estar depositada na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. E continua então essa introdução dizendo que a natureza humana de Cristo, ela não é conflitante com a natureza divina. Elas são harmônicas, elas são perfeitas. E o desejo do comentarista ao escrever essa lição é que o Espírito Santo nos ajude a compreendermos esta maravilhosa
e fundamental doutrina na Bíblia Sagrada. Se existe uma doutrina na Bíblia que todo crente deve conhecer, deve ter, deve saber, é a doutrina acerca do Filho de Deus, acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se alguém acredita em Deus, acredita no Espírito Santo, mas não acredita em Jesus, a sua fé, logo, ela não é uma fé verdadeira. É uma fé que está sofrendo alguma coisa, ela vai perder alguma coisa. E a nossa fé em Cristo, ela tem que ser uma fé verdadeira. Então, que a partir desse estudo, que o Espírito Santo possa nos ajudar a compreender melhor quem é Jesus e o que a Bíblia nos vai revelar sobre a pessoa bendita de Jesus. Vamos então no nosso primeiro tópico da nossa lição, que diz sobre Jesus, verdadeiro Deus. Nós vamos ler sobre sua eternidade com o Pai, seus atributos, grandezas e perfeições, e também ele esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Vamos lá então. Hoje professamos que o Senhor Jesus Cristo era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem e meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Nesse tópico, enfocaremos a sua divindade. Jesus, então, precisamos ter em mente que Jesus ele é divino. Jesus é um ser divino. Jesus é um ser que tem nele a mesma semelhança com o Pai, né? Ou a mesma essência com o Pai. Jesus é da mesma essência com o Pai. Então ele tem em si a sua natureza divina, algo que nós não temos. Nós não somos semideuses. Não, nós não somos. Nós somos criados por Deus. Somos criados segundo a imagem e semelhança, enquanto Jesus é feito da essência do Pai. Pois bem, sua eternidade com o Pai diz assim: o Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da eternidade. Ou seja, Jesus Cristo, ainda de forma implícita, nós vamos ver que ele está lá no início de todas as coisas, criando tudo juntamente com o Pai. Quando o Pai, inclusive, vai formar o homem, nós vemos ali uma referência, uma alusão, ainda que de forma implícita, sobre a Trindade. Porque o Pai vai dizer: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então nós acreditamos que ali o Pai, Deus Todo-Poderoso, chama Jesus Cristo, seu Filho, e também o Espírito Santo para participar desta criação divina. Então Jesus Cristo, como nos diz o comentarista, ele é Deus. Ele é Deus, ele é o unigênito de Deus, ou seja, o único igual ao Pai, e ele também é eterno como o Pai. E ele próprio, como diz Isaías 9:6, dentro daquelas classificações de Deus forte, conselheiro, maravilhoso, diz também que ali Jesus é o Pai da eternidade. Se Jesus é o Pai da eternidade, então logo Jesus, mesmo que tenha vindo a existir como um homem aqui na terra, ele é eterno. A sua natureza, a sua existência vai além da sua natureza humana, da sua natureza terrena. E ele conclui então dizendo que Jesus Cristo, ele criou todas as coisas. João, o evangelista João, vai escrever isso lá no seu capítulo 1, versículo 3. Então nós vemos que Jesus Cristo, ele é Pai da eternidade. A eternidade estava com ele, a eternidade está com ele. E Hebreus, ao falar de Jesus, vai dizer que Jesus é o mesmo ontem, Jesus é hoje e Jesus é eternamente. Então entendemos o quê? Que para Jesus não tem passado, para Jesus não tem presente, para Jesus não tem futuro. Quando olhamos Jesus, nós vamos ver Jesus em pé, na nossa visão, hoje, no presente, mas o passado
e o futuro para ele é a mesma coisa. Jesus não está limitado ao tempo. Poderíamos até dizer que Jesus é atemporal. Jesus não está preso e nem limitado ao tempo, aos momentos, ao nosso tempo, como está o homem, tá bom? E no nosso segundo subtópico diz assim: seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida, né? Ele é a fonte da vida. E em um determinado momento, quando ele está numa festa, ele vai dizer para aqueles que estão naquela festa: quem tem sede, disse Jesus, venha a mim e beba. Por quê? Alguém precisa ir até ele, porque ele é a fonte que tem o poder de saciar ou de sedentar o homem. Então Jesus é a fonte da vida. Os seus atributos, as suas grandezas, nós sabemos que Jesus Cristo é onisciente, sabemos que Jesus Cristo é onipresente e sabemos que Jesus Cristo é onipotente. Jesus mesmo pôde dizer que todo o poder lhe foi dado, quando? No céu e na terra. E esse poder não é um poder qualquer, não é um poder limitado, mas é um poder total. Todo o poder foi dado a ele. Se ele já tinha poder antes de vir, muito mais agora, após ele ter vencido todas as tribulações, ter vencido a cruz, ter vencido o inferno, muito mais então, ele adquiriu aquilo que já era dele por direito. Ele toma posse novamente daquilo que já era dele por direito. Então Jesus é onisciente, onipotente e onipresente. E por último, nesse primeiro vídeo, diz que ele esvaziou-se de sua glória, não de sua divindade. Quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória. Ou seja, Jesus Cristo, por um espaço de tempo, deixou a sua glória, não perdeu a sua glória. Ele entregou a sua glória ao Pai, a glória ficou de posse do Pai, até que ele cumprisse aqui, até que ele desenvolvesse aqui o seu chamado, desenvolvesse aqui o seu ministério e pudesse voltar ao Pai novamente. Então Jesus nunca deixou de ser divino. Jesus é o ser divino e humano ao mesmo tempo. O que Jesus, por mim e por você, ele fez, como está escrito na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, de 5 a 11, vai dizer que o Senhor se esvaziou, que o Senhor Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, Jesus não quis como uma criança pirracenta bater o pé dizendo assim: não, eu não vou descer lá porque não é a minha obra. Não, ele aceita vir aqui, aceita diminuir um pouquinho o seu tamanho, se fazendo um pouquinho menor do que os anjos, para estar no pé de igualdade com o homem. E estando Jesus no pé de igualdade com o homem, tornaria-se possível ele olhar nos olhos do homem e dizer: meu filho, para você tem jeito, para você tem esperança. Então Jesus vai se equiparar a cada um de nós, não sem a sua divindade, mas sem a glória que ele tinha desde o início. Então, Jesus Cristo, ele vai dizer também, diz o comentarista, em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai, não a sua divindade, mas a glória que me deste, né, desde a eternidade remota. Então, os seus discípulos, eles sabiam que Jesus Cristo era Deus. Inclusive, Pedro vai dizer isso quando perguntado por Jesus. Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Espero, amado, que essa primeira parte Deus tenha falado com você, e você agora reflete, e daqui a pouco, então, nós faremos o próximo vídeo, e você entre no próximo vídeo também, e nos abençoe, e seja também abençoado, tá bom? Que esse momento seja marcante na sua vida, em nome de Jesus.
Amados, vamos então na sequência do nosso segundo vídeo sobre a lição 12 da nossa Escola Bíblica Dominical sobre o tema Jesus, o homem perfeito. No segundo tópico, Jesus vai ser apresentado pelo autor da revista como Jesus, o verdadeiro homem. E sobre esse tópico nós iremos falar sobre Jesus estava no seio do Pai. Jesus foi profetizado no Antigo Testamento. Jesus encarnado no Novo Testamento. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. Pois bem, diz assim esse nosso segundo vídeo sobre a lição. A concepção e encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Isso é patente quando nós lemos o Evangelho de João, que diz, veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Então Jesus veio, a princípio, para o povo de Israel. Porém, o povo de Israel vai rejeitar o Filho de Deus. Deus já sabia disso, que o seu Filho seria rejeitado pelo povo de Israel. Mas Deus sabia também que o povo gentio iria recebê-lo, iria aceitá-lo. E, através do povo gentio aceitar o Senhor Jesus, o povo de Israel continua sendo o povo da promessa, e Deus então vai levantar a igreja para ser a sua agência, para ser o seu povo na terra, aquela responsável por pregar, por evangelizar, por ensinar a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos no nosso primeiro subtópico, que diz assim: Jesus estava no seio do Pai. Antes da encarnação, o Senhor Jesus achava no seio do Pai. Está registrado em João, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo, no início, estava com o Pai. Jesus estava com o Pai, como lemos no tópico anterior, que ele criou todas as coisas. Que ele estava com o Pai porque Jesus Cristo, ele é eterno. Jesus estando com o Pai, mas chega o momento que o Senhor Jesus, ele precisa vir, ele precisa descer aqui as partes baixas para nos transmitir a poderosa mensagem do seu reino. Diz então, ele é o Verbo de Deus, todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. Porque nós acreditamos que tudo que fora criado pela palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? A palavra de Deus é o Verbo. A palavra de Deus é Jesus. Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra, Jesus é o Verbo encarnado. Sem ele nós não teríamos nenhum sentido de existência. Mas porque ele veio, nós glorificamos o seu nome, nós louvamos o seu nome. Jesus Cristo, então, ele é profetizado no Antigo Testamento. Se nós temos em Gênesis capítulo 3, versículo 15, dizendo que da semente da mulher iria nascer um que iria esmagar a cabeça da serpente e essa lhe feriria o calcanhar, nós vamos encontrar no decorrer das Escrituras Sagradas outros textos bíblicos que irão apontar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, Malaquias capítulo 4, versículo 2 vai dizer: Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Ou seja,
aquele que esperava, aquele que tinha guardado em seu coração a promessa, tinha guardado no seu coração a Escritura, sabia pela Escritura que a qualquer momento o Filho de Deus viria. O Filho de Deus nasceria, o Filho de Deus viria trazendo uma palavra de esperança. Não teriam como precisar o dia, nem o momento, nem o local, mas sabia que, por certo, ele seria da linhagem de Davi, seria da linhagem de Abraão, porque o Senhor vai profetizar por intermédio de Abraão, dizendo que em Abraão seria bendita todas as famílias da terra. Para que as famílias da terra pudessem ser benditas, só seria possível se o Filho de Deus fizesse esse elo de ligação. E, na verdade, Jesus vai vir desta linhagem de Abraão, tá bom? Você pesquise um pouquinho lá, né? Por certo, você já ouviu também falar sobre isso, mas você pesquise e você vai ver que Jesus Cristo, ele está na linhagem, né? Na genealogia, ele vai entrar na genealogia de Abraão, tá certo? Então, Jesus Cristo, como diz aqui, ele é o tema das suas principais alianças da história sagrada. Ele vai de Abraão a Davi, tá? Jesus, ele vai estar sempre, de alguma forma, ainda que não de uma forma muito clara, como nós temos já toda a revelação hoje pela Bíblia, mas sempre apontando entre um livro e outro, trazendo menção, trazendo ensinamento daquele que seria o Filho de Deus. Esse Jesus Cristo que foi profetizado no Antigo Testamento, é claro que vale ressaltar que um dos maiores profetas do Antigo Testamento que falaram ou profetizaram sobre Jesus é o profeta Isaías. Inclusive, o capítulo 53, você dá uma pesquisada, dá uma lida, uma meditada nesse capítulo 53, e você vai ver qual foi o papel do Senhor Jesus. Como Isaías escreveu ou descreveu a trajetória e a vinda do Senhor. Como foi algo maravilhoso. Então, os profetas do Antigo Testamento, eles profetizaram o que iria acontecer. No nosso subtópico terceiro diz, encarnado no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. Evangelho de João capítulo 1, versículo 14. A sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, é real. A humanidade, Jesus foi real, não foi algo fictício, mas algo real. Embora concebido de forma sobrenatural, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Ou seja, sabemos que Jesus, ele foi concebido no ventre de Maria por obra e graça do Espírito Santo. Perfeito. Por quê? Porque não teve a participação do seu noivo ou do seu futuro esposo José nessa concepção. Jesus foi gerado no ventre de Maria por obra e graça do Espírito Santo. Porém, o seu desenvolvimento foi de forma normal, como qualquer uma outra grávida que está grávida vai gerar Jesus do mesmo modo. Maria também teve dores de parto, como as demais irmãs também tiveram, ou têm até hoje e outras terão. Então, o modo como Jesus foi concebido foi sobrenatural, mas o seu nascimento foi normal. Não teve nada sobrenatural no nascimento de Jesus, a não ser a história bíblica, né, de como Jesus nasceu, a simplicidade, de não ter um berço, de não ter uma cama específica, de não ter um momento, não ter um lugar apropriado. Somente isso, porque o mais foi tudo normal, como as irmãs, como as mulheres, na verdade, têm até o dia de hoje, né? Uma gravidez, com uma gestação, mesma coisa aconteceu. Maria precisou fazer todo o aparato, toda a preparação que as demais mulheres também precisou fazer. Jesus nasceu na plenitude dos tempos, eu já comentei atrás, e Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, Gálatas 4 e 5 vai dizer assim, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estão
debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Nós só recebemos a adoção de filhos porque Jesus Cristo veio cumprindo a plenitude dos tempos. Jesus não veio nem antes e não veio depois. Jesus veio no momento determinado por Deus. Quando Deus percebe-se que o mundo caminha, o mundo foi preparado para receber o Senhor Jesus. As nações foram preparadas para receber o Senhor Jesus. Havia uma facilidade da fala, uma facilidade devido ao governo que tinha, para que Jesus pudesse vir e não somente vir, pudesse desenvolver também o seu ministério. Então Jesus nasceu no tempo certo, nem antes e nem depois. Jesus precisava cumprir tudo aquilo que o Pai havia determinado. Pois bem, no último subtópico desse tópico que estamos falando agora, diz que em Israel Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e de Roma. Ou seja, Jesus vai observar a lei de Moisés e também a lei de Roma. Vocês se lembram bem? Quando alguém chega para Jesus e fala: Jesus, é lícito pagar imposto? Pensando que de alguma forma iriam deixar Jesus numa situação difícil. Jesus então pede uma moeda e alguém lhe apresenta a moeda e ele fala: de quem? De quem é o rosto nesta moeda? E alguém vai dizer: olha, essa moeda tem as características de César, do imperador. Então ele vai dizer: dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Então, nesse momento, nós queremos entender que Jesus Cristo estava estabelecendo algo tremendo, algo maravilhoso, um momento tão grandioso diante da população, que Jesus Cristo ele teria condições, né, de ser apresentado às pessoas como Filho de Deus, mas que estava agora vivendo sob o governo humano e também sob a lei de Moisés, embora sendo divino, embora sendo homem sem pecado, mas cumpriu aqui toda a sua trajetória. Jesus é apresentado pelo nosso irmão João Batista. Vocês se lembram bem que João Batista vai dar testemunho de Jesus dizendo: eis aí o que? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Jesus é apresentado como Salvador de toda a humanidade. Que pena. Infelizmente que nem todos querem, mas todos que o recebem ganham também o direito de ser chamado Filho de Deus. Que Deus te abençoe. Daqui a pouquinho mais estaremos então postando mais o último vídeo desta 12ª aula da nossa escola bíblica. Não esqueça de você curtir, de você compartilhar e também inscrever-se no canal e acionar o sininho para que sempre quando estivermos gravando, postando um novo vídeo, você possa ser abençoado em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos então ao nosso terceiro tópico da nossa lição 12, Jesus, o homem perfeito. Nesse terceiro tópico, o comentarista vai nos apresentar a seguinte introdução. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao pecado experimental. Vale aqui, embora acredito que todos já tenham ouvido falar sobre a questão do pecado original. Pecado original é aquele pecado que nós herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Pecado este que fora consumado lá no Jardim do Éden, quando o Senhor lavrou a sentença: desta árvore Adão não pode comer, porque o dia que você comer desta árvore, certamente morrerá. Ali então o homem passou a herdar algo extraordinário, infelizmente, para o mal e não para o bem. Ali ele herdou o salário do pecado, que é a morte.
Porém, Jesus, vindo, como falamos anteriormente, sendo concebido pelo Espírito Santo, Jesus não teve semelhança do pecado, porque não foi necessário que a sua mãe, o seu pai, humanamente tivesse um relacionamento sexual para que Jesus pudesse existir. Então, segundo o comentarista, Jesus ele não experimentou o pecado original e nem o pecado experimental. No nosso caso, que já servimos a Deus, nós sabemos que o efeito ou o pecado ou o veneno do pecado original, que lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo cravou quando fala que ele iria esmagar a cabeça da serpente. Quando Jesus faz isso, Jesus vai tirar este veneno, o veneno do pecado, o veneno do pecado original, não mais teria condições de afetar o homem. Porém, mesmo o homem salvo, crendo no Evangelho, crendo no Senhor Jesus, ele ainda sofre do pecado experimental, que é o pecado que nós praticamos diariamente. Não há um ser humano que possa dizer, mesmo depois de ter recebido Jesus como seu Senhor e Salvador, dizer que não comete pecado. Se tal faz dessa forma, ele é mentiroso, porque todos nós pecamos o pecado experimental diariamente. Por isso é que nós precisamos recorrer ao nosso Senhor Jesus, sempre lhe pedindo perdão. Porém, Jesus não pecou. Jesus não pecou e Jesus não teve pecado. Perfeito? Diz assim então, no primeiro subtópico, a humanidade de Jesus. Depois falaremos sobre Jesus, o último Adão, e também a perfeição espiritual e moral de Jesus. Vamos lá. A humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, não era tão real quanto a nossa. Em momento algum, ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar sua fome e sede. Nós vamos perceber, então, que Jesus não operou milagre em benefício próprio. Quando mesmo sendo tentado, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 4, diz que Jesus é levado ao deserto pelo Espírito Santo. E sabemos que depois dos 40 dias de Jesus no deserto, jejuando, a Bíblia vai dizer que ele teve fome. E quando Jesus tem fome, o inimigo, o adversário de nossas almas, vai se apresentar para Jesus, dizendo se ele era filho de Deus. Por que não pedir então para que as pedras fossem transformadas em pães? Jesus vai dizer, olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede do Pai. Então nós vamos entender que Jesus poderia ter feito, mas ele não fez. Mas quando ele vence aquele momento de tribulação, de tentação, o próprio Pai vai enviar para ele o que ele estava precisando. O Pai vai enviar para ele a resposta, vai enviar para ele o alimento, vai suprir as suas necessidades. Então Jesus não faz nada ou não fez nada em benefício próprio. Jesus não precisava vir a este mundo morrer por nós para mostrar que ele era Jesus, para mostrar que ele era Deus. Pelo contrário, ele veio porque ele amou a mim e amou a você. Cumprindo João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, em Cristo, eu e você, nós alcançamos a vida eterna. Então, querido, Jesus não fez nada para o seu benefício próprio. Sempre quando Jesus fazia algum milagre, era em benefício de alguém. Jesus fez um milagre numa festa, quando o casamento ia desandar, ia já entrar no conflito, Jesus vai, multiplica
o vinho, Jesus cura a mão de alguém que estava precisando, Jesus dá vista ao cego, Jesus fez tantas coisas boas, Jesus multiplicou os pães e os peixes por 2 vezes. Por que isso? Porque Jesus viu a necessidade das pessoas. Ele podia, se fosse por ele mesmo, multiplicar somente, vem cá, meus discípulos, aqui eu resolvo com vocês, é mais fácil. Mas não, Jesus fez para todas as pessoas. Então Jesus não olhava para si mesmo, Jesus olhava a necessidade de todos os homens. Jesus, o último Adão. Nós vimos lá no início que o primeiro Adão errou, o primeiro Adão falhou, o primeiro Adão pecou. E Jesus então é tido como o último Adão, por quê? O primeiro Adão fracassou no Éden, o último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Se Adão, ele lá no Éden, ele falhou, ele fracassou, interessante que quando ele falhou, quando ele fracassou, tudo estava muito bom, tudo estava muito perfeito, tudo estava com profunda harmonia. Havia uma harmonia perfeita no jardim. No caso de Jesus, quando é que o deserto traz harmonia? O deserto traz sofrimento, o deserto traz angústia. Quando é que o Calvário traz harmonia? Quando é que o Calvário traz alegria? Traz alegria para mim e para você. Mas para Jesus, o Calvário trouxe profunda angústia, profundo sofrimento. Mas Jesus, em momento algum, ele abriu a sua mão. Ele voltou atrás. Jesus permaneceu. Nós vamos ver que, inclusive no Getsemane, quando ele ora, ele vai dizer, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas ele depois vai dizer, mas todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Porque Jesus sabia que no Calvário é que ele iria confirmar a redenção da humanidade. Então, se Adão fracassou no Éden, Jesus triunfou no deserto contra o diabo e na cruz do Calvário ele venceu o diabo, eliminando o poder que ele tinha sobre o pecado. O poder do pecado não está mais com o diabo. O poder sobre o pecado está com o Senhor Jesus. Porque Jesus não tinha pecado e quando nós o aceitamos, o poder do seu sangue também nos lava e nos purifica de todo pecado. Glória a Deus por isso. Então vai dizer agora no terceiro subtópico a perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana, é igual à nossa. Jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus, porque nos convia que tal sacerdote, sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Jesus, ele foi perfeito em tudo. Jesus, ele é perfeito em tudo. A sua moral perfeita. Não existe, não existiu, não existe e nunca existirá alguém que possa falar contra Jesus. E vale aqui por milhares de pessoas que, por certo, virão esse vídeo, e vale aqui dizer que é muito triste quando alguém se levanta contra o Filho de Deus. Porque se levantar contra o Filho de Deus, se não se arrepender, é assinar a sua sentença de morte. Mas aquele que reconhece em Cristo como Senhor e Salvador, também alcançará em Cristo a vida eterna. Amados, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe na noite desse dia. Eu comecei a gravar esta aula, ainda o tempo estava bem claro, o tempo já está escurecendo, a tardinha, a noitinha já está chegando. Talvez a qualidade do vídeo não esteja nem tão boa, mas a intenção é que você possa ser abençoado através desse estudo, através dessa mensagem. E tenha em mente que Jesus Cristo sempre foi e sempre será o nosso Senhor, o nosso Salvador. Jesus, o homem perfeito, que veio como a mim, veio como você, mas
sem nenhum pecado. O pecado não tomou conta de Jesus. E do mesmo modo que o pecado não tomou conta de Jesus, um dia Jesus nos fará semelhante a Ele. Que Deus te abençoe. Se você puder, querido, curta esse vídeo, dá o seu like, como fala aí a turma, dá o seu like, tá bom? Se inscreva no canal e sempre quando tivermos uma próxima mensagem, você será avisado, tá bom? Não esqueça de se inscrever. Que Deus te abençoe e que esse domingo seja abençoado na sua vida para a glória de Deus. Lembrando, esse vídeo está sendo gravado quando estamos vivendo um momento muito difícil, um momento em que um vírus chamado Covid-19 está assolando a humanidade, está assolando as nações e também tem assolado perto de nós. Que o Senhor tenha misericórdia, que Jesus, o homem perfeito, que venceu todas as coisas, possa nos garantir a vitória que tanto precisamos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Tem aí, você que vai assistir esse vídeo amanhã, domingo, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.